oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos tendo culto de missões lá em Cajueiro Seco, e depois que eu ministrar aqui vou correndo para lá, para a igreja. Mas o chamado desta igreja não é um pedido, é uma ordem. Sempre que a gente pode estar aqui, é com alegria que nós chegamos aqui, e é muito bom estar entre os irmãos, em comunhão, vivendo juntos, para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Clay, o anjo desta igreja, sua família e todos os obreiros que compõem esse grande elenco para a glória de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E emudeceu. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sente, por favor. Quero pregar nessa noite sobre as tempestades da vida, porque todos nós, se não passamos ainda por uma tempestade, nós vamos passar. Outros já passaram por outras tempestades. Tem pessoas aqui nessa noite que estão no meio de uma tempestade. Outros estão saindo das tempestades. E outros estão entrando nas tempestades. Significa dizer que as tempestades, elas são inevitáveis. Nós não temos como evitar tempestades. As tempestades, elas chegam de repente. Ninguém se prepara para uma tempestade. Depois de ter pregado o dia todo, Jesus disse aos seus discípulos: Passaremos para outra margem, ou para outro lado, como estiver a sua versão. E quando eles estavam no meio, de repente levantou-se uma grande tempestade. As tempestades, elas não marcam a data de chegada. De repente, quando nós menos esperamos, elas chegam. Então, primeiro, elas são inevitáveis. Segundo, elas são inesperadas. Ninguém espera uma tempestade. Eles estão atravessando o mar de Genezaré, tranquilo, calmo, e de repente aparece. A coisa acontece muitas vezes no ambiente familiar. Haja visto que aquele mar, chamado de mar de Tiberíade, o mar de Galileia, o mar de Genezaré, que na realidade não é um mar, é um lago grande, que tem a medida de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Por tamanha de extensão de quilômetro e grandeza, é chamado de mar. Mas naquele mar, era exatamente aonde Pedro, Tiago, João
estavam acostumados a pescar naquele ambiente. Eles já haviam enfrentado muitas lutas ali, mas de repente apareceu essa tempestade no caminho deles. Uma coisa que a gente tem que observar é que as tempestades, elas chegam de surpresa. Aquele telegrama que a gente não espera, aquele telefonema que a gente menos espera ou pensa que vai acontecer com a gente, aquele exame de rotina que se faz todo ano, e quando vamos fazer, de repente o médico pede outro para tirar um diagnóstico mais contundente. Elas são incontroláveis. Ninguém consegue controlar a tempestade. Quando elas vêm, elas nos tiram das estabilidades que nós temos para controlar. Eles estavam no meio do mar, a tempestade que estava sobre eles, de forma tão violenta, que o barco já estava se enchendo de água. Quem sabe no início daquela tempestade, Pedro, Tiago, João, homens experientes de pesca, ali era o seu quartel onde eles trabalhavam, eram pescadores. Talvez eles já tivessem enfrentado outras tempestades, mas naquela noite, naquele dia, eles diziam consigo mesmo: não, é só mais uma pequena tempestade, nós vamos passar, deixa Jesus dormir, não precisa se preocupar com Jesus. É aí onde está o nosso engano, é quando nós pensamos que podemos superar ou controlar as tempestades e não chamamos Jesus. Por mais pequenas que elas sejam, Jesus deve ser o convidado de honra principal, porque se Jesus não estiver conosco no barco, nós vamos naufragar na primeira tempestade que nós enfrentarmos. Agora tem uma coisa interessante: elas são inevitáveis, elas são inesperadas, elas são incontroláveis, agora elas são pedagógicas. Todas as vezes que nós passamos por uma tempestade, nós aprendemos lições. E quem não passa por luta, não tem experiência de como enfrentar as lutas. Por isso, toda tempestade que Deus permite em nossa vida, é para que delas nós tiremos experiência. E nos momentos mais difíceis que nós vamos enfrentar posteriormente, é aí que nós recorremos à experiência de onde nós enfrentamos e o que nós já passamos e como nós resolvemos. E aí, meus irmãos, as tempestades, elas são pedagógicas, elas nos ensinam tantas coisas. Haja vista que há um provérbio no nosso estado que diz que é apanhando que se aprende. A gente precisa não mais viver de experiência dos outros, mas passar as nossas próprias experiências. Agora deixe eu dizer algumas coisas aqui. Quando Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem, o verbo está no imperativo. Significa dizer que é uma ordem e que há um destino para chegar. Ele não disse que não enfrentaríamos tempestade, lutas, adversidade. Agora existe uma ordem e a ordem tem que ser obedecida. No meio do caminho vai surgir tempestade, vai surgir temporal, vai surgir vento, mas uma coisa eu te garanto: o teu barco vai chegar do outro lado. Agora escuta, segura para a glória. Não é porque você é um bom marinheiro, não é porque você conhece o mar, não é porque você tem experiência de tempestade, é porque quem disse que você vai chegar do outro lado é o mestre, e tudo que ele disse, ele é fiel para cumprir com sua palavra. Interessante é que quando eles entram no barco, não há nenhum indício de tempestade, de vento contrário. Eles entram no barco tudo tranquilo, o mar está calmo. Eles jamais esperavam uma tempestade de tamanha violência contra eles. Às vezes nós enfrentamos isso nos ambientes que nós muitas vezes não esperamos. No casamento, na família,
Essa semana um pai me procurou e disse: pastor, eu tive uma das notícias mais dolorosas da minha vida. Nem quando recebi a notícia que a minha mãe morreu, nem quando recebi a notícia que meu pai morreu, mas meu filho me disse que está usando drogas. É uma dor, é uma tempestade que se levanta no momento em que você nem pensa. Quando a tempestade, que eles tentaram resolver o problema, mas o problema saiu do controle das mãos deles. E aí, quando isso acontece, a gente parece que entra em pânico, porque o modo como eles acordam Jesus demonstra que eles estão apavorados, eles estão descontrolados. E aí eu quero chamar a sua atenção que as coisas podem ter saído do controle da sua mão, as coisas podem ter saído do controle do prefeito dessa cidade, as coisas podem ter saído do controle do governo do estado, mas eu tenho uma notícia para você: as coisas não saíram do controle da mão de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, todas as coisas estão no controle de Deus. Não cai um cabelo da sua cabeça sem que seja a permissão de Deus. Você pode ter perdido o controle do trabalho, da casa, da família, mas eu quero te dizer nessa noite: Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle da tua família. A tempestade é grande, mas Deus está dizendo: eu estou no comando do teu barco. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Depois que morreu o rei Uzias, a Síria tentando tomar Israel, o trono está vazio. Isaías vai ao templo desesperado, e quando ele entra no templo, Deus revela a sua glória a Isaías. O templo que estava em Jerusalém, Isaías diz: na morte, ou no ano que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo, no santuário, e eu vi a glória de Deus. Sabe o que ele viu? Ele disse: olha, a casa de Deus se encheu da sua glória, o limiar, os muros, as portas. E tem uma coisa, meu irmão: Deus estava sentado. Sabe o que significa isso? Porque trono fala de governo. Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, aí embaixo está tudo desmantelado, aí embaixo está tudo fora do controle, mas eu estou sentado no trono, eu controlo todas as coisas, eu governo todas as coisas, eu sou o Senhor. Às vezes as coisas saem do nosso controle. O reino de Deus é semelhante a uma semente quando é plantada na terra. Perdemos a visão dela, mas quando a gente perde a visão das coisas e o controle das coisas, não significa dizer que Deus perdeu. E aquilo que não está ao alcance dos teus olhos, nem ao controle das tuas mãos, não significa dizer que está fora do controle de Deus. Agora existem coisas lindas aqui dentro, porque o texto diz que eles estavam no barco, levantou-se a tempestade e Jesus estava dormindo. Deixa eu fazer 3 perguntas. Por que Jesus estava dormindo? E vou responder. Primeiro, ele havia pregado o dia inteiro, e ele era homem como eu e você. Ele estava cansado. Ele havia alimentado as multidões através da pregação da palavra, e ele aproveitou aquele momento para descansar. Segundo, ele dormia porque ele sabia que a sua vida estava na mão do seu Pai. Ou seja, que nenhuma tempestade poderia tirar a sua vida. Ele afirma depois, dizendo que ninguém pode tirar a minha vida, mas eu mesmo o dou, mas depois torno a mim. Significa dizer que ele dormia porque ele estava confiando no Pai.
E quem confia em Deus não se decepciona. Pode ser que as coisas estejam ruins, tenha se levantado tempestade, luta, vento contrário, mas ele tem a certeza que no final de tudo a sua bênção vai chegar. Ele dormia porque ele sabia que Deus estava no comando de todas as coisas. Em terceiro lugar, por que ele dormia? Porque ele não poderia fazer aquilo que estava na jurisdição dos discípulos. Quem tem que remar o barco é discípulo. Quem tem que tirar água de barco é discípulo. O mestre só entra quando chega a sua vez. Significa, meus irmãos, que aquilo que você tem que fazer, não transfira para Deus. Quer passar no concurso? Estuda. Não adianta só orar. Quer galgar uma posição de trabalho, de conquista? Lute, labute, trabalhe, se esforce. Porque a parte de Deus, Deus faz. Mas a sua, Ele não faz. Então ele está dormindo porque ele não é quem vai tirar água de barco. Quem tem que tirar água de barco é discípulo. Quem tem que remar é discípulo. Quem tem que guiar o barco é discípulo. Ele vai entrar em ação quando chegar a hora dele. Então faz a tua parte e deixa a parte dele, que na hora certa ele faz. Mas as tempestades são bem parecidas com essa que aconteceu. O texto diz que eles estavam apavorados, tirando água, lutando contra aquela tempestade, e Jesus estava dormindo. Jesus estava o quê? Dormindo. Quando a gente enfrentamos tempestades, parece que o céu fica de bronze, não é? Parece que Deus não mais nos ouve. A gente vem para a igreja e diz: Deus, fala comigo. Usa um vaso, uma vasilha, uma panela, um panelão, qualquer coisa, mas fala comigo. Sabe aquela sensação de que Deus não está fazendo nada? Sabe aquele culto que você quer que Deus fala sobre isso? Você quer uma resposta, você está no meio de uma tempestade, você diz: a única coisa que eu quero é ouvir a voz dele. Mas vem um silêncio. E se tem uma coisa que incomodou a Jó, foi o silêncio de Deus. Porque Jó faz 27 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus não responde nenhum. Aí Jó diz assim: ainda que o desprezo da família me apavore, eu me calo, mas não saio da porta. Eu espero em Deus. Aí quando Deus responde a Jó, não responde o que Jó quer ouvir. Já pensou você vir para o culto e dizer: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus não fala, Deus não fala, Deus não fala. E no dia que Deus resolve falar, fala aquilo que você não queria ouvir. Aí Deus disse a Jó: Jó, você quer conversar comigo? Então vamos para uma provinha aqui. Depois a gente continua o diálogo. Primeiro, Jó, quem foi o meu conselheiro? Jó ficou calado. Segunda, Jó, quem estava comigo quando eu fundei o mundo? Jó ficou calado. Terceira, Jó, quem foi que primeiro me deu para depois eu dar a ele? Jó. Quando Deus termina o diálogo com Jó, porque aquilo não é um diálogo, aquilo é um monólogo. Quando Deus termina e Jó não tem o que dizer, a Bíblia diz que Jó fez assim: uma vez eu falei, duas vezes eu repliquei, eu falei de coisas que não sabia. Eu ponho a minha mão na boca e me arrependo do que falei. Sabe aquela tempestade que você quer que Deus fale e Ele não fala? A Bíblia diz que havia uma aldeia chamada Betânia,
imagina que havia uma família que tinha 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus saía de Jerusalém, tinha que passar lá. Ali ele tinha comida, ali ele tinha uma cama para dormir, ali ele tinha amigos de verdade. Era um hotel de hospedagem quando ele passava por ali. Mas um dia chegou uma tempestade naquela casa. O amigo de Jesus, Lázaro, cai doente. Marta, Maria entra em desespero, começa a trabalhar todos os meios medicinais para tentar curar, mas parece que a tempestade é como essa do vento. Todos os remédios que davam faziam efeito contrário, não havia mais. E aí alguém tem uma ideia brilhante e diz: manda avisar. A quem? A Jesus. Mas há um código na mensagem. O mensageiro vai avisar a Jesus, mas não diga que é Lázaro. Você vá, e quando chegar lá, diga: aquele a quem tu amas. A urgência. E alguém sai de Betânia e vai aonde Jesus está. E quando chega lá, encontra Jesus e disse: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Jesus sabia quem era. Se Marta e Maria pudessem receber mensagem do WhatsApp, Instagram e SMS, estaria: o que ele disse? O que ele disse? E a Bíblia diz que ele disse: essa enfermidade não é para a morte. Alguém esperava que ele fosse imediatamente, mas a Bíblia diz que ele se fez. A ideia do grego ali é que ele propositalmente ficou mais 2 dias. Você imagina a tempestade. Mandou recado para o amigo, e o amigo faz se demorar 2 dias. Deixa eu dizer uma coisa que você talvez não saiba. Você sabe de onde Jesus estava para Betânia quando durava de viagem? 1 dia. Sabe que dia Lázaro morreu? No mesmo dia que mandaram notícia. Por que, pastor? Vou provar para você. Se é 1 dia de viagem, o rapaz saiu daqui 1 dia, certo? Ele foi aonde Jesus está. Quando ele deu o recado, a Bíblia diz que Jesus fez demorar mais 2. Quantos dias nós temos? Aí depois de 2 dias, Jesus disse: vamos visitar Lázaro. Quantos dias faz? Se dura 1 dia quando ele chegou. Aí quando Jesus vem, a irmã de Lázaro vê ele chegando na porta da aldeia e sai em desespero. E quando ela encontra Jesus e disse: mestre, se o Senhor estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: mas ele vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que naquele dia ele vai ressuscitar. Ele disse: não, escuta, eu sou a ressurreição e a vida. Ela disse: mas ele está morto. E ele disse: aonde o colocaram? Ela disse: mestre, já cheira mal, já faz 4 dias. Sabe aquela sensação que os discípulos estão vivendo no barco? Eles estão lutando para tirar a água, lutando com o barco, e Jesus está dormindo. Ele está dormindo. A ideia é exatamente de que Deus não nos ouve. Deus não... É essa sensação que a gente tem na tempestade, irmão. Quem passou por tempestade sabe o que eu estou pregando essa noite. Os amigos não vêm, o gerente do banco não atende, a família se levanta do nada, o esposo está vendo um chifre na cabeça de cavalo, os filhos não compreendem, e você está ali, e aí você recorre para onde? Deus. E quando você olha, Deus está em silêncio.
eles tentaram, e não tendo êxito, com todas as suas forças, mas parecia o contrário. Quanto mais eles lutavam, eles perdiam a sua esperança. Sabe por quê? Porque os discípulos colocaram sua fé nas suas forças. O profeta diz: uns confiam na força do seu braço, outros na força do cavalo, mas nós, se tiver de nos gloriarmos em alguma coisa, nos gloriamos em conhecer o Senhor, porque Ele é fiel e galardoador e cuida daqueles que o amam. Aleluia. Jesus está dormindo e eles despertam Jesus. Mestre, mestre! Olha o que eles dizem: o Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor não está nem aí para mim. Talvez você esteja aqui nessa noite brigado com Deus, brigado com Jesus, dizendo: Jesus não fala comigo, Jesus não olha mais para mim, Jesus me abandonou. Ele está dizendo nessa noite: Ele está no teu quarto, Ele está esperando o momento certo, a hora certa. Aí Jesus recebe a culpa, né? Eles transferem a culpa, dizendo: Jesus, o Senhor não se preocupa conosco, nós vamos perecer, o Senhor não se importa conosco. Aí Jesus levanta, desperta, porque estava dormindo. A ideia no grego é que ele acordou e estava ainda tão desnorteado que ele teve que despertar e ficar atento para ver o que está acontecendo. Porque tem hora quando a gente está dormindo muito, irmãos, a gente fala coisa que nem sabe que falou depois. Quando eu era criança lá, às vezes minha mãe pegava de uma cama para outra cama e eu nem via. Eu só sabia que eu comecei a dormir ali e terminei dormindo lá, ninguém sabe como é. Jesus desperta, vai no vento e diz: vento, acalma. Mar, fica tranquilo, como canta aqui a missão. E aí eu acho interessante como é que Jesus resolve problemas. Os problemas que Jesus resolve, Ele não resolve como nós, porque nós somos de resolver problemas com paliativos. Por que Ele acalma o primeiro vento? Porque quem está gerando a tempestade é o vento. Aquele mar fica muito baixo do Mediterrâneo. Em cima há uma coluna de ar frio, embaixo o ar quente. Quando ele desce, choque térmico, geralmente gera tempestade. Aí Jesus vai lá no vento, porque o que está gerando a tempestade é o vento. Significa dizer que ele vai na raiz do problema. Os discípulos tentam tirar água de barco, os discípulos tentam remar ao contrário, levando de todas as maneiras. Jesus vai lá no problema, resolve o problema. Agora eu concluo com algumas aplicações. Por que nós passamos pelas tempestades? Quando Jesus acalma a tempestade, a Bíblia diz que os discípulos disseram assim. Jesus olhou para ele e disse: como é que vocês são como quem não tem fé? E eles disseram um para os outros: quem é este? Primeira coisa, por que nós passamos por tempestades? Para que nós venhamos ver ou enxergar quem é Jesus. Porque eles não conheciam. Eles disseram: quem é esse? Eles passaram o dia todo Jesus pregando, andando com eles, mas ele não conhecia. É no meio da tempestade que a gente conhece ele. É no meio da tempestade que nossos olhos se abrem. É no meio da tempestade que nós vimos o quanto ele é poderoso. Eles não conheciam Jesus. Então as tempestades, elas vêm para nos trazer mais conhecimento de Deus. Segundo,
para que eles tenham a certeza do cumprimento da promessa. Porque a Bíblia diz que Jonas enfrentou uma tempestade, mas Jonas enfrentou a tempestade porque foi desobediente. Deus mandou ele para Nínive, ele vai para Tarsis, e aí ele se enfrenta a tempestade. Está fechado porque eu fui pedido. Terceiro, por que nós enfrentamos tempestade? Para contemplar a paz de Jesus no momento da luta. A Bíblia diz que ele dormia. Ele dormia. Outra coisa que a gente, por que nós enfrentamos tempestade? Para que Deus revelasse a ele que Jesus tinha o poder sobre todas as coisas, sobre o vento, sobre o mar, sobre a terra, sobre tudo que eles enfrentariam. Agora, as tempestades vêm para nos moldar, lapidar. E uma coisa eu te digo: não pule do barco. Quando Jesus está no barco, pode ser que ele se encha de água, pode ser que o vento se levante contrário. Talvez você queira parar, talvez você queira desistir, talvez você queira chutar o pau da barraca, talvez você queira entregar o ministério, talvez você queira deixar de cantar no conjunto, talvez você, por causa da tempestade, ele está dizendo: não pula do barco, fica no barco. Ele está no barco, fica no barco, não pula do barco, porque se pular do barco, você morre. Por que nós enfrentamos tempestades? Para que a gente possamos contemplar a grandeza de um Deus que é poderoso, que pode salvar a nossa vida mesmo quando tudo parece estar perdido. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e passando processo, seja financeiro, na saúde, espiritual, e você está dizendo: parece que o pastor sabe da minha vida, eu estou numa tempestade que a minha vontade é pular do barco. Ele está dizendo: não pula, porque eu estou dentro do barco. O barco pode encher de água, mas ele não vai naufragar. A tempestade pode estar grande, você não vai morrer nela. É uma experiência de Deus. E aí, o discípulo estava com medo. E o medo faz com que você veja coisas que não eram. Mas o último verso do texto que nós lemos: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o Filho de Deus, o que foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. Esse é Jesus que pega o mais vil pecador, que pega as pessoas nas sarjetas, que tira do lixo e do monturo e faz sentar em cadeira de príncipe. Quem é este? Esse é o Emanuel, é o Deus conosco. Quem é este? Este é a arca perfeita. Quem é este? É o leão da tribo de Judá. Quem é este? Ele é o Emanuel. Quem é este? É a estrela da manhã. Quem é este? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem é esse? É o leão da tribo de Judá. Quem é esse? A raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá, o que veio para resgatar o homem do pecado. Este é Jesus. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu
concluo dizendo uma coisa para vocês. Toda tempestade tem começo, mas ela também tem um fim. Eu quero te dizer que essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. Ela pode ter durado anos, dias, noites, décadas, mas uma boa notícia eu tenho para você: essa tempestade vai passar, vai passar, vai passar. O nosso Pai amado, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, seu amantíssimo Filho, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam conosco, hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém.